Você já percebeu como é fácil amar quem é parecido com a gente? Mas, ao mesmo tempo, como é difícil você lidar com quem pensa diferente de você? Por que algumas pessoas nos incomodam tanto? Por que é tão difícil você aceitar quem não vive como a gente vive? Não acredita naquilo que a gente acredita? Não pensa como a gente pensa? E deixa eu te fazer ainda uma pergunta mais profunda. Será que o problema está nelas ou está dentro de nós? E se eu te dissesse que uma das maiores barreiras da fé não está no mundo, mas no nosso próprio coração? Hoje, nós vamos a um lugar da Bíblia onde Deus confrontou esse tipo de pensamento e mudou completamente a forma de enxergar as pessoas. E talvez Ele queira fazer o mesmo com você hoje. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Nós, a partir desse momento, estamos juntos aqui. Estou aqui fazendo uma série no programa Está Escrito. O tema dessa série é Pelos Muitos Lugares de Deus. E eu sei que aí onde você está é um lugar também onde Deus habita, onde Ele cuida de todas as coisas, onde Ele te abençoa, onde Ele te visita. E eu espero que isso aconteça agora, mais uma vez, e que esse programa encontre você em ventos favoráveis na vida, com a bênção e a direção de Deus, tá certo? E se você precisa de algo, deixa eu lhe dizer, você tem como recorrer isso em Deus. Tá precisando aí porque tem um problema no casamento, tem um problema em casa, no trabalho? Vá a Ele. Ele tem a solução, mas você tem que ir mesmo, você tem que se dobrar, você tem que derramar o seu coração na presença de Deus. Eu tenho certeza que Ele vai te abençoar. E tem muita coisa boa aqui para você hoje, no programa de hoje. A gente vai falar sobre maneira da gente enxergar, às vezes muitas maneiras da gente enxergar pessoas e pré-julgamentos. Como é que Deus trabalha no nosso coração quando a gente precisa mudar isso? Fica comigo então, porque o programa hoje vai tratar exatamente desse caso. Eu quero agora já começar com o quadro Responde aí, Pastor. Dani, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, vamos então para a pergunta de hoje. A Dani vai colocar aqui na tela para a gente. Pastor, o vício em compras, misericórdia, hein? O vício em compras realmente pode ser prejudicial? Tem algo na Bíblia sobre esse desejo de comprar sem necessidade e gastar descontroladamente? Olha, isso aqui é um problema quase que democrático, não é? Porque tem muitas pessoas que sofrem com o impulso de comprar aquilo que elas não precisam, acumulando dívidas e até mesmo desperdiçando dinheiro, recursos. E o final de tudo é que você ainda fica com a sensação de vazio. Você não possui as coisas, você acaba sendo possuído por elas. Esse comportamento, ele é chamado de consumismo. E ele vai afastar a pessoa da verdadeira alegria e vai provocar problemas dentro de casa, problemas emocionais como ansiedade, entre outras coisas. Quando você vai à Bíblia, por exemplo, lá em Lucas capítulo 12, o verso 15, Jesus ele falou exatamente sobre esse tipo de problema. Quer ver? Vem aqui comigo, vamos dar uma olhadinha no que diz aqui Lucas capítulo 12, o verso 15. Você vai encontrar aqui a referência bíblica sobre esse assunto. Lucas 12, 15, Jesus diz assim, ó. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Deus deseja que a gente cuide com responsabilidade de todos os recursos que Ele coloca aqui na nossa mão. E isso demanda de nós encontrar satisfação além das coisas que são materiais.
Então, não desperdice nada, não gaste nada, exceto no que serve ao amor. Ou seja, gastar de maneira impulsiva, sem propósito, vai acabar nos afastando daquilo que nos traz contentamento, da gratidão e até mesmo da generosidade, que é o que realmente a gente precisa, não é verdade? O desejo insaciável por novidades nunca pode preencher o vazio do coração humano. Sabe por quê? Tem muita gente que gasta o dinheiro que não tem, para comprar o que não precisa, para impressionar quem não está nem aí com a gente. Então, olha, vale a pena você buscar o autocontrole, você valorizar aquilo que você já possui e, refletir antes de comprar. Como é que você faz isso, Pergunte assim para você mesmo, eu preciso realmente disso? E aí, divida as suas dificuldades com pessoas de confiança e ore pedindo sabedoria. E lembre-se das palavras de Paulo, ele diz assim, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é ter fartura, mas eu também sei o que é passar necessidade. Ele fala isso em Filipenses, capítulo 4, verso 12. Então, se você deseja vencer o seu vício em compras, esse é o seu problema. Se você quer controlar o desperdício, se você quer aprender a viver com equilíbrio, com gratidão, sabe o que você precisa? Você precisa agora mesmo pedir gratuitamente o estudo bíblico da esperança, a nossa inteligência artificial que te ajuda a estudar a palavra de Deus. Como é que você faz para você entrar em contato com a esperança e receber um estudo que vai falar exatamente desse problema, dessa questão? Pega aí o seu telefone, abra aí o seu telefone no aplicativo do WhatsApp. Aqui em cima você vai clicar no botãozinho de mais. Quando você clicar aqui, você vai salvar o contato da Esperança, que é o número 12 982000062. Eu já tenho aqui a Esperança na minha lista de contatos. E aí, você vai mandar uma mensagem dizendo assim, eu quero o estudo bíblico livre do vício. É fácil, né? Livre do vício. Com ele, você vai descobrir princípios espirituais e práticos para uma vida com propósito, liberdade e assim você vai experimentar como Deus pode transformar a sua relação com o dinheiro e o próprio coração, tá? Então, só mandar uma mensagem para o 12 982000062, pedir o estudo bíblico digital livre do vício e isso vai mudar a sua vida, tá certo? Vamos entrar então no tema de hoje, mas antes eu queria fazer uma reflexão sobre um assunto talvez até mais complicado do que o tema da gente ser agradecido em tempos de dificuldade. Eu quero fazer uma pergunta para você que talvez seja um pouquinho mais profunda. E quando a dificuldade não está nas circunstâncias, mas está nas pessoas? Vamos ser sinceros, é difícil você agradecer na dor, mas às vezes é muito mais difícil você lidar com gente que pensa, que vive e que faz as coisas completamente diferente da gente. Gente que reage diferente, gente que vive diferente. E sem perceber, a gente começa a criar barreiras com esse tipo de gente. A gente começa a selecionar, a gente começa até mesmo a se afastar. A gente escolhe quem vale mais a pena para a gente acabar se envolvendo. Mas será que essa é a lógica do Evangelho? O que você acha? Será que Deus também funciona dessa maneira? Será que Ele ama uns e talvez tolera outros? Será que existe um tipo de pessoa que Deus prefere em detrimento de outra? É exatamente sobre isso que nós vamos descobrir hoje no nosso estudo aqui. Nós estamos seguindo com a série Pelos Muitos Caminhos de Deus. Essa série, ela é uma jornada pelas Escrituras, onde cada lugar vai revelar para você uma lição. Cada cenário que a Bíblia apresenta vai trazer para você um caminho para te mostrar como Deus trabalha, quais são as formas também que a gente deve encontrar nesse relacionamento de Deus conosco. E se você, por acaso, perdeu os episódios anteriores, é só você entrar com bastante calma lá no nosso canal no YouTube, @estaescritoNT. Você já conhece lá? Então fica fácil para você. Se você não conhece, é só acessar no YouTube. Tá vendo aqui, o nosso canal está aparecendo aqui.
é o Está Escrito NT, tudo junto, @Está Escrito NT. Você vai poder assistir, rever e vai compartilhar com outras pessoas e eu tenho certeza que elas vão ser imensamente abençoadas. Mas hoje, nós vamos para um lugar muito especial. Uma cidade assim que, à primeira vista, parece só um pontinho dentro do mapa. Mas este lugar, nas mãos de Deus, ele se transformou num lugar onde os preconceitos foram quebrados. As pessoas mudaram a sua percepção de enxergar as demais pessoas e Deus trabalhou no coração de pessoas importantes ali. E talvez, sem você perceber, Deus hoje também queira fazer exatamente esse mesmo movimento aí dentro de você, dentro do seu coração. Porque sabe de uma coisa? Existem caminhos de Deus que não passam apenas por circunstâncias. Existem caminhos de Deus que passam por pessoas. E agora eu quero te convidar a olhar para esse texto aqui na Bíblia, para você olhar uma história, não uma história que aconteceu no passado, num tempo distante, mas como se fosse um espelho da sua própria vida. Vamos comigo? Abra em Atos, capítulo 10. Eu quero ler com você o verso 34 e o verso 35. Atos, capítulo 10, o verso 34 e o verso 35. Diz assim o texto. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Que lugar é esse? Então, sem mais mistérios, vamos voltar à cidade de Jope. Esse é o lugar onde Deus confronta as nossas fronteiras. Perceba que o texto que nós lemos, ele diz assim, né? Agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Quem falou isso? Essa frase é de Pedro, mas ela não nasceu pronta. Ela não veio de um estudo da Bíblia, um estudo teológico, ele não analisou uma teoria. Essa frase nasceu de um confronto que ele teve com a realidade. Porque até esse momento, Pedro era preconceituoso, ele fazia distinções, ele tinha limites, ele também tinha categorias de pessoas. E isso aqui vai nos levar a uma pergunta que é inevitável. O que aconteceu para Pedro mudar completamente a forma como ele enxergava as pessoas? E a resposta está num lugar, numa cidade. É um cenário específico onde Deus começa a trabalhar. Sabe onde? Dentro do coração desse homem que era um homem de cabeça pequena. Esse lugar especial onde Deus trabalhou com Pedro é a cidade de Jope. O que essa cidade tem de especial? Vamos pensar um pouquinho. Por que Deus escolhe lugares específicos para provocar mudanças profundas? Porque na Bíblia, lugares não são apenas geografias. Lugares carregam mensagens. E Jope era uma cidade portuária, uma cidade muito importante. Era um ponto de travessia, era um lugar de chegadas, você está entendendo? Mas também era um lugar de partidas. Se você for olhar ao longo da história, Jope era uma cidade estratégica. Ela foi um ponto importante, um porto importante lá nos dias de Salomão, porque foi dali que as madeiras que ele usou na construção no templo, que vinham do Líbano, foi naquele lugar que as madeiras chegaram. Essa história está no segundo livro das Crônicas, capítulo 2. Agora, séculos depois de Salomão, você também, olhando para Jope, percebe que ali foi um porto muito relevante dentro do domínio romano. Foi uma porta que se abria para que Israel acessasse o mundo gentílico. Ou seja, Jope sempre foi um lugar de conexão entre realidades diferentes, entre mundos diferentes. Porque por ali circulavam povos, culturas, costumes. Era como se fosse um ambiente de miscigenação, de mistura, de muita diversidade. E é esse tipo de lugar que incomodava muita gente. Esse era o tipo de ambiente que um judeu
que prezava pela sua história, ele evitava. Porque ele colocava em xeque as suas próprias fronteiras. E aqui então começa um ponto muito central. Deus vai pegar Pedro e vai levá-lo exatamente para esse ambiente. Um ambiente que vai confrontar a sua zona de conforto. Mas isso aqui não é novo. Se você voltar, por exemplo, na narrativa bíblica, você vai perceber que Jope já tinha sido palco de um outro conflito espiritual. E eu estou falando do que aqui, você sabe? Foi desse mesmo lugar, nesse mesmo porto, que Jonas, já ouviu falar dele? O profeta fujão foi para fugir, para escapar do projeto de Deus. Por que existe uma conexão? Veja, Jope parece ser um símbolo recorrente, o lugar onde o ser humano tenta limitar, mas Deus insiste em expandir a sua percepção, especialmente das pessoas. Então, quando a gente chega na leitura mais profunda do texto, Jope vai representar esse ponto de tensão entre dois movimentos. O movimento humano de fechamento e o movimento divino de expansão. O homem tenta controlar quem entra e Deus insiste em incluir aqueles que chegam. Talvez agora a pergunta não seja mais sobre Pedro, talvez seja sobre você. Quais são as fronteiras que você criou até mesmo sem perceber? Quem são as pessoas que você mantém distância? Porque uma coisa é certa, quando Deus quer expandir o coração, Ele sempre começa nos levando para uma Jope, um lugar onde as nossas certezas vão ser confrontadas e o amor de Deus vai nos chamar para ir além. E agora eu queria analisar uma segunda coisa com você. Jope também vai se apresentar para nós com o símbolo de o coração que está resistindo o amor de Deus. Quando a gente olha para a vida de Jonas, vamos refletir um pouquinho na experiência que ele teve, como se fosse a minha, como se fosse a sua experiência. Então vamos pensar nisso daqui. Você já discordou de Deus? Você não concorda com o que Ele está fazendo, mas você não teve nem coragem de admitir? Você por acaso já percebeu como às vezes a gente até obedece em algumas coisas, mas em outras a gente simplesmente desconsidera, a gente simplesmente foge? Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Olha só que interessante. Volta comigo ao livro que tem o nome desse importante profeta, Jonas, capítulo 1, o verso 2. Tem uma ordem de Deus para Jonas, e a ordem é a seguinte: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. E o texto continua. Jonas se levanta, mas para ir na direção oposta. Você entendeu? Pensa aqui comigo. Por que um profeta de Deus foge de Deus? O problema não era a falta de conhecimento, não era a falta de um chamado, era a falta de alinhamento do profeta com Deus. O problema estava aqui dentro do coração. E a própria Bíblia vai revelar isso depois lá em Jonas capítulo 4. Ele mesmo vai explicar por que ele foge. E olha só qual é a razão. No capítulo 4, Jonas vai dizer assim, olha, eu sabia que o Senhor é misericordioso, ou seja, Jonas está admitindo aqui que ele não fugiu por medo, ele fugiu porque sabia que se ele fosse e pregasse e as pessoas se arrependessem, Deus iria perdoar. Você consegue perceber o nível disso? Jonas não tinha dificuldade com a justiça de Deus, ele tinha dificuldade com a graça de Deus. Porque agora a graça estava sendo direcionada, oferecida para quem ele não achava digno. E aqui a gente precisa parar um pouquinho mais e analisar mais profundamente. Veja, Nínive não era uma cidade qualquer, era a capital do Império Assírio.
era um povo violento, o mais violento da época, era um inimigo do povo de Israel. Ou seja, humanamente falando, Jonas tinha as suas razões e você talvez concordasse se vivesse lá atrás. Mas quando a gente olha espiritualmente falando, Jonas estava limitado. Deixa eu perguntar para você, espero que você tenha sinceridade. Será que isso também não acontece com a gente, hein? Será que a gente aceita que Deus nos perdoe, mas a gente tem dificuldade de aceitar que Ele perdoe certas pessoas que a gente queira pegar pelo pescoço? A gente até prega amor, mas a gente seleciona quem merece ou não esse amor. A gente fala de graça, mas a gente coloca limites nela. E é exatamente aqui que Deus entra. Porque quando Jonas foge, Deus não desiste dele. Deus envia primeiro uma tempestade. Depois, Deus envia um grande peixe. Veja, Deus envia circunstâncias para trabalhar com Jonas. Ele não envia para punir simplesmente. Ele envia para fazer o seguinte: Jonas, vem para cá. A gente precisa se alinhar. É isso que Deus faz com ele. Porque no plano de Deus, Ele não queria apenas alcançar Nínive. Ele queria transformar primeiramente o próprio profeta. E talvez esteja aqui uma das verdades mais profundas desse texto. Às vezes, Deus não está apenas tentando salvar alguém, Ele está tentando corrigir o meu coração, o seu coração, dentro do processo de salvação para alguém. Talvez hoje, o problema meu e seu não seja o chamado, mas a resistência. Não seja a missão, mas a nossa disposição, porque quando o amor de Deus confronta as nossas preferências, a gente vai acabar descobrindo se realmente entendemos o Evangelho ou se a gente não entendeu. E a pergunta que fica é, olha aqui para mim, você está disposto, você está disposta a amar exatamente como Deus ama? O que você acha? Sim ou não? Eu queria agora finalmente tirar uma outra lição de Jope. Jope agora vai ser o lugar onde Deus vai expandir as percepções mais profundas do nosso coração. Tudo que a gente viu até aqui, eu acho que ficou bem claro, né? Que a realidade de Jope vai nos ensinar que não é sobre Jonas, não é sobre Pedro, é sobre a sua vida, é sobre a minha vida. Agora, deixa eu te convidar aqui a voltar para a cena. Vamos analisar o que estava acontecendo com Pedro. Pedro está em Jope e ele está no terraço, no rooftop. Ele está orando lá no telhado. Quando de repente ele está orando, falando com Deus, mas Deus interrompe aquela oração e dá para Pedro, melhor dizendo, já fiz até confusão aqui, dá para Pedro uma visão. Que visão é essa? Um lençol desce do céu. Olha que cena. E esse lençol apresenta como que se fosse a projeção de uma imagem em 3D, alguma coisa do tipo. Ele apresenta animais que eram para Pedro animais impuros. E aí vem a ordem. Deus fala uma coisa para ele. Olha só que interessante, Atos 10, o verso 13. Olha só o que Deus fala para Pedro. Deus diz assim, olha, levanta-te, Pedro, mata e come. Lembre-se, eram animais imundos para Pedro. E qual foi a resposta de Pedro imediatamente? O verso 14, o verso seguinte diz, Pedro fala assim, Senhor, de modo nenhum. Deus manda, ele falou, não vou fazer. Percebe? Pedro estava sendo sincero, mas ele estava limitado. Então Deus responde com uma frase que começa a mudar tudo. Ele diz assim, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Naquele momento, Pedro ainda não entendeu completamente, mas o texto vai dizer que ele ficou perplexo, tentando discernir o que aquilo significava. E é exatamente aí que a vida entra dentro da nossa explicação da história aqui, porque enquanto ele ainda pensava, quando ele estava aí com dificuldade nos pensamentos, alguém bate a porta, eram homens enviados por Cornélio, e o Espírito diz para ele, Pedro, vai com eles. E agora, dentro da história,
tudo começa a se conectar. A visão não era sobre alimentos, a visão era sobre pessoas, era sobre barreiras que precisavam cair. E então Pedro faz algo que ele nunca tinha feito antes. Ele entra na casa de um gentio e ali, nesse ambiente, algo muda dentro dele. E ele vai declarar: agora eu entendo que Deus não faz acepção de pessoas. Você percebe o processo? Pedro não entendeu tudo de uma vez, mas ele decidiu obedecer, mesmo sem entender tudo. Ele foi no caminho da obediência e assim a visão começou a fazer sentido. E talvez é exatamente o que está faltando para muitos que você conheça. A gente até quer entender, a gente quer depois então obedecer, mas lembre-se, Deus está dizendo: obedeça e então você vai entender. Quem é a pessoa que Deus já colocou aí diante de você e você ainda está resistindo? Quem é o Cornélio que você ainda não conseguiu alcançar? Porque talvez o que está impedindo você de viver algo maior com Deus não seja a sua falta de fé, mas os limites no seu amor. Quando Pedro rompeu a barreira, Deus liberou algo novo. Não para um novo lugar, não para um novo olhar, mas para um olhar mais parecido com o de Cristo. Veja, talvez hoje você não esteja pensando em Jope, nem em Pedro. Talvez você também não esteja pensando em Jonas. Talvez você esteja aqui nesse momento pensando na sua vida, nas suas dificuldades, nas suas dores, nas suas relações complicadas. Talvez exista alguém que você está evitando, alguém que te feriu, alguém que é difícil de lidar, alguém que você não consegue mais se aproximar e no fundo isso pesa, isso cansa, isso machuca, endurece o coração. Mas hoje Deus te trouxe aqui não para te acusar, mas para te convidar a viver algo diferente. Porque o mesmo Deus que teve paciência com Pedro também tem paciência com você. Ele entende a sua dor, Ele conhece a sua história e Ele sabe que você pode viver algo melhor. Talvez hoje o passo não seja muito grande, seja só um gesto, uma oração, uma decisão dentro do seu coração. Senhor, me ajuda a enxergar como o Senhor enxerga. Me ensine a amar como o Senhor ama. Quando isso acontece, sabe, o peso diminui, a paz volta, o coração encontra descanso. Não saia daqui igual. Deixe Deus trabalhar no seu coração, porque quando você permite isso, a vida fica mais leve e o amor de Deus começa a fluir através de você para impactar a vida das pessoas que você achava que não eram dignas. Deus te usa para mudar histórias, como Ele usou Pedro, como Ele usou Jonas, para impactar a história de muitas pessoas que eram amadas por Deus, mas no primeiro momento não eram amadas por Ele. Você quer ser esse instrumento nas mãos de Deus? Vamos consagrar nossa vida? Ora comigo. Senhor, a gente tem dificuldades em aceitar pessoas que são diferentes demais. Mas nesse momento estamos pedindo a Tua direção, a Tua graça, para que sejamos como Pedro e Jonas, transformados. Nós sabemos que isso só pode vir das Tuas mãos e por isso pedimos esse milagre. Muda o nosso olhar, abra o nosso coração. Te imploramos, em nome de Jesus, entregamos esta prece à nossa vida. Amém. O programa está chegando ao final, mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e eu te espero aqui no seu programa Está Escrito, no nosso próximo episódio. Um abraço e até lá.